Atenção, porque agora a gente traz as informações sobre o caso que vem repercutindo não só aqui no Espírito Santo, mas em todo o país, por meio da Band Nacional, por meio dos nossos repórteres da nossa equipe, a prisão do segundo envolvido na morte do empresário Wallace Louvato, lá na região da Praia da Costa, em Vila Velha. A gente está nomeando, né, para a gente diferenciar, esse aí foi o cara que foi preso ontem, o Arthur II. O Arthur II foi detido em Sumé, lá na Paraíba, quando saía de casa. Ele é apontado como o executor, o cara que apertou o gatilho e tirou a vida do empresário. Só que tem o Arthur II também, o Arthur I, né? O Arthur I, que foi o primeiro a ser preso na terça-feira lá em Minas Gerais, que é esse moleque de 22 anos. Mas agora, gente, a história ganha outro capítulo. O Roger Nunes e a nossa Suzy Faria estão acompanhando de perto essas investigações. Os dois, por meio das suas fontes, vêm apurando os detalhes e apurando tudo que a gente tem de novidades referente a essa situação, tá? Vamos começar, por gentileza. Boa tarde, Suzy. Boa tarde ao nosso Roger Nunes também, o menino do bigode. Hoje a nossa delegada e o nosso delegado juntos, né? Os dois juntos aqui para poder trazer a informação para você que nos acompanha. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu começar com o Roger, por gentileza. Normalmente é primeiro as damas, mas o Roger, minha querida Suzy, vai trazer para a gente algumas informações também em primeira mão com relação ao depoimento. O Roger conseguiu ter acesso, né, ao depoimento, por exemplo, do Arthur I, que é o cara que foi detido primeiro, né? E o Roger vai trazer informações para a gente, porque nós temos, inclusive, né, Roger, o papel de cada um nessa trama do crime. E o que esse Arthur I, que é o cara aqui de azul, o que ele disse em depoimento para a polícia que a gente pode destacar para o amigo e para a amiga do TN? Roger, boa tarde para você e para a Suzy mais uma vez. Fala, Camargão, boa tarde a todos que nos acompanham, boa tarde também, Suzy. Pois é, o Arthur I, o Arthur Lupe, que foi detido lá em Minas Gerais, só para entender, vamos contextualizar. No último dia 16, a Justiça aqui do Espírito Santo emitiu um mandado de prisão para esse Arthur, esse rapaz de 22 anos. Na terça-feira, por volta de 6 horas da manhã, ele foi detido lá em Minas Gerais, né? A polícia, por intermédio aqui do Espírito Santo, também com a Polícia Civil de lá, conseguiu deter esse rapaz. Ou seja, o trâmite legal é o seguinte: como foi a polícia daqui, automaticamente ele já foi trazido aqui para o Espírito Santo ainda na terça-feira. Acontece, Suzy, Camargo, quem está em casa nos acompanhando, que ele foi levado direto para o presídio. Só que o detalhe nesse caso, Camargão, é que na quarta-feira à tarde ele foi levado para a DHPP para prestar depoimento. Só que o diferencial desse caso é que ele passou na verdade toda a madrugada conversando com os policiais e passando detalhes, inclusive detalhes importantes que revelam o executor e também revelam os demais integrantes desse caso aí. Passou, por exemplo, durante o depoimento, que ele teria dispensado essas placas e teria feito também, dispensado um ou outro objeto, que eu não sei se pode falar agora, você me corrige aí, mas teria dispensado também um outro objeto. O depoimento dele... Oi, Camargão, fala comigo. Então quer dizer, vamos lá, para o amigo e amiga do TN que estão nos acompanhando você, a Suzy, com essas informações, o Arthur I, que foi preso primeiro, ele então, a participação dele teria sido no aspecto de dirigir o carro que aparece nas imagens e também de, digamos que, limpar a cena do crime. Placa, arma usada no crime, celular usado no crime, enfim, o que teve de objeto de participação nesse assassinato, ele teria a obrigatoriedade, a função dele era dar fim nisso tudo, para a polícia não descobrir nada.
Exatamente, ele foi o faxineiro desse crime. Todo o crime foi muito bem organizado, muito bem arquitetado e ele ficou com a função de dirigir, de dar fuga e também de limpar toda a cena do crime ali. Tanto que em depoimento para a polícia ele contou o seguinte, que dispensou essas placas. Já temos a informação que pelo menos 2 pares de placas clonadas foram usadas nesse crime. As placas que a polícia... Foram recuperadas, inclusive. As placas que a polícia conseguiu recuperar lá no local que ele apontou pela polícia, onde seria o local que ele jogou, e também as placas propriamente ditas que foram encontradas no carro usado ali nesse crime. Então, pelo menos 2 pares de placa. Ele indicou à polícia o local. A polícia foi lá, fez uma verdadeira busca e o detalhe nesse caso é que a arma do crime, a arma que foi usada para executar esse empresário ficou aqui no Espírito Santo, tá, Camargão? Ficou aqui no Espírito Santo, Suzy. Não saiu com esse executor. A função de descartar essa arma, de dar destinação final, ficou a cargo desse Arthur 1, que foi preso lá em Minas Gerais. Já te adianto que ficou aqui no Espírito Santo a arma. Perfeito. Ô Roger, é o seguinte, a Suzy também, junto com as fontes dela, vem apurando esse assunto envolvendo a morte do empresário. E olha o que a Suzy contava pra gente hoje pela manhã na redação, quando nós fazíamos a nossa reunião lá com alguns repórteres. Existe a possibilidade, né, Suzy, como você vem acompanhando, existe a possibilidade, então, de outras prisões acontecerem, de outros suspeitos aqui no Espírito Santo e fora do estado também? Boa tarde. Douglas. Boa tarde a você, os amigos que nos assistem, ao Roger. Pois é, há possibilidade de outras 3 pessoas serem presas, tanto aqui no Espírito Santo como em estados vizinhos. Estados, inclusive, onde outros já foram presos. Só que a polícia agora age com cautela, fala pouco, pesquisa muito, usa o trabalho de inteligência para poder chegar até essas pessoas. E como o Roger falou agora, o crime pode ter sido organizado, mas essa organização não foi perfeita, amigo. Tanto que foram deixados rastros importantes pelo meio do caminho que a polícia acabou descobrindo. O carro, por exemplo, é um deles. E há mais informações sobre outros carros que teriam sido usados para dar fuga a essas pessoas que foram contratadas aí de tão longe. Agora, o que me deixa muito curiosa, Roger, Douglas e os amigos do TN, é saber por que e como que encontraram esse cara, esse pistoleiro, o Arthur Neves de Barros, tão longe para vir para cá fazer isso, né? Trouxeram de fora do estado. E quanto será que teriam pago a ele para a execução desse crime? Essa é uma informação que a gente ainda não tem, como também a confirmação de qual teria sido o motivo. Foi um desacordo comercial, alguma briga interna, externa, foi passional? Foi qual o problema que levou à morte do empresário Wallace? Então, tem muitas coisas ainda, Douglas, que os policiais precisam analisar para chegar a uma conclusão e depois a gente saber também. Pode ser alguém próximo a ele? Uma pessoa próxima a ele? Não sei, tô perguntando, não sei se você tem, pode ser alguém próximo a ele, não sei. Olha, Douglas, pelo que eu ouvi de bizu por aí, pode ser uma pessoa que era próxima ao empresário, sim. Ainda não falaram quem, ainda não deram essa pista que se comprove, porque essa investigação tem muitos detalhes aí, muitos deles que a gente sabe não pode revelar para não atrapalhar, claro. Mas pode ser uma pessoa próxima dele, sim. Perfeito. Ô Roger, você fez uma reportagem, né? Detalhando também a prisão do Arthur 1 e do Arthur 2, não é isso, irmão? Exatamente. A gente, com essas novas informações, a gente conseguiu preparar uma reportagem que mostra e que conta, na verdade, os detalhes da prisão do Arthur Neves de Barros, que foi preso na tarde de ontem, lá na Paraíba, em Sumé. Acompanhe aí. Foi preso na tarde dessa quinta-feira Arthur Neves de Barros, de 35 anos, na cidade de Sumé, a mais de 2.000 quilômetros do Espírito Santo, na Paraíba. De acordo com os levantamentos feitos pela polícia, Arthur Neves seria o executor do empresário Wallace Lovato, de 42 anos, que ocorreu no último dia 9, na Praia da Costa, em Vila Velha. De acordo com o próprio delegado que participou da prisão de Arthur Neves de Barros, assim que eles tomaram conhecimento do mandado de prisão, montaram uma campana na porta da casa do suspeito. Ficaram ali horas esperando o momento mais oportuno para conseguir colocar as mãos nesse indivíduo.
Horas após isso daí, por volta de 3 da tarde, assim que esse indivíduo deixou a casa, foi abordado pelos policiais e preso. Na hora da prisão, o indivíduo não quis passar nenhum detalhe, não quis conversar com a polícia, mas eles perceberam que o mesmo boné que ele usava na hora que foi preso seria o mesmo boné que ele usou para se hospedar aqui no Espírito Santo dias antes da execução. Arthur Neves veio para o Espírito Santo 3 dias antes do crime, se hospedou em Vila Velha, mesmo município onde a vítima morava e trabalhava. Contra esse indivíduo pesa a acusação de um brutal homicídio ocorrido na cidade de Vila Velha, Espírito Santo, quando um empresário de apenas 42 anos foi executado. Trata-se de uma ação qualificada de repressão ao crime violento, feita em conjunto, após diversas diligências e em contato com a inteligência do nosso estado e do Espírito Santo. Nós conseguimos realizar diligências, incursões e, por fim, identificar o imóvel onde supostamente o suspeito se encontrava. Foi, então, feita uma vigilância desde a noite de ontem e só hoje à tarde esse indivíduo saiu do imóvel e foi capturado. Ele não reagiu à prisão, à voz de prisão, e preferiu utilizar-se do direito de permanecer em silêncio. Ainda de acordo com a polícia da Paraíba, Arthur Neves de Barros teria também matado uma outra pessoa em 2014 na Bahia. Ele já era investigado por esse crime. O suspeito atuava como vigilante na cidade em que morava. Essa é a segunda prisão que a polícia faz de pessoas envolvidas na morte do empresário Wallace Lovato. Na última terça-feira, um homem também identificado como Arthur foi preso lá em Minas Gerais pela polícia e, de acordo com os primeiros levantamentos, seria ele que teria dirigido esse veículo para fazer a execução e também dar a fuga ao comparsa, a esse atirador. Nós mostramos aqui na programação da TV Tribuna imagens exclusivas que mostram parte do crime. O caso ainda é cercado de mistérios e, de acordo com fontes extraoficiais da nossa equipe, ainda faltam 3 pessoas a serem detidas, entre elas o mandante do crime. E tem outro detalhe, Roger e Suzy, do seguinte: o que fez a polícia e ajudou e muito a polícia a chegar até o Arthur 2, que, segundo as investigações, se trata do executor, do empresário, esse rapaz aí, foi esse boné. Esse boné que ele aparece aí, ó, nessa foto, é o boné que ele foi visto e, inclusive, em gravações de vídeo monitoramento do estabelecimento onde ele ficou hospedado lá em Vila Velha. Esse boné foi quem entregou esse maluco, né, Roger? Exatamente, Camargão. O Arthur 1, preso lá em Minas Gerais, ele, durante o depoimento, bateu a fita, contou toda a história, disse o nome do executor e, com base nessas informações aí, a polícia, a Justiça aqui do Espírito Santo expediu um mandado de prisão temporária, ou seja, com prazo de 30 dias, e jogou o nome do Arthur 2, preso lá na Paraíba, no Sistema Nacional. Com isso, a polícia de lá da Paraíba tomou conhecimento, já sabia desse envolvimento em outros crimes, montou uma campana ali para conseguir, na tarde de ontem, prender o Arthur Neves de Barros, que foi preso ali por volta de 3 da tarde. E o detalhe nessa história, como você bem disse, Suzy, quem está em casa, é que na hora da prisão ele usava o mesmo boné, que foi o boné que a polícia conseguiu verificar pelas câmeras de vídeo monitoramento, câmeras do hotel, da hospedagem que ele ficou cerca de 3 dias antes, aqui no Espírito Santo, antes de executar o empresário Wallace Lovato. Ou seja, o boné que ele usou, que chegou aqui no Espírito Santo, que ele usou para fazer um check-in, para se hospedar, foi o mesmo boné que ele usava na hora da prisão lá no Pernambuco, na Paraíba. Vocês dois não arredam o pé daí, hein? Suzy e Roger, por gentileza, continue aí de braços dados, porque eu já me cantaram a bola aqui que a Suzy tem novidades, tem novas informações. Vocês viram que ela fica ali futucando o celular o tempo todo. Ela já vai trazer novidades pra gente que acaba de chegar sobre as prisões e sobre o caso do assassinato. Eu já volto com vocês, hein? Fiquem aí que daqui a pouquinho eu volto a conversar com a Suzy e o nosso Roger, que traz a notícia no Fio do Bigode.